lembro, e em função disso eu me tornei uma menina bastante braba, porque eu tinha mais medo da minha mãe do que do racismo. Minha mãe era terrível, e ela batia sem piedade. Então, a instrução era mais ou menos essa, quer dizer, se tem que responder, tem que reagir, não pode deixar, não é? Não pode se deixar ser humilhada. Então, se não der para responder na palavra, resolve no braço. Era mais ou menos esse tipo de pedagogia. E as agressões eram constantes, né? A partir do momento que a gente entra para a escola, a gente começa a viver. Eu me lembro que, a partir dos 6 anos de idade que eu entrei para a escola, Esse trecho, muito editado para poder caber aqui, ajuda ou não a pensar a questão das ações afirmativas? Não há uma resposta certa para essa pergunta. Tudo depende das relações que alunos e alunas estabelecerem entre as questões de pesquisa e as fontes selecionadas. Ele pode, por exemplo, ajudar no debate do aquário aberto. O aluno pode se lembrar desse trecho e pode usar ou não. A proposta de estudo sobre ações afirmativas inclui ainda outros recursos, como manifestos contra e a favor de cotas e a documentação gerada pelo julgamento no STF, em 2010, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, número 186, impetrada pelo Partido Democratas contra as cotas raciais na Universidade de Brasília. Outra sugestão que faço é a de trabalhar com o documentário Raça Humana, dirigido por Dulce Queiroz e produzido pela TV Câmara em 2010, no contexto do julgamento da DPF pelo Supremo. Essa sugestão permite discutir as semelhanças e diferenças entre os trechos de depoimentos utilizados no documentário e aqueles selecionados no projeto História do Movimento Negro no Brasil. De que forma os depoimentos aparecem no documentário? Que outros recursos são usados no documentário que estão ausentes dos trechos de entrevistas? Que efeitos esses recursos causam no espectador? Os alunos são solicitados a sistematizar os argumentos que encontram ao longo do estudo como forma de se prepararem para o debate final. Sistematize aqui os principais argumentos sobre as ações afirmativas, registrando as fontes e, em uma coluna, argumentos a favor, argumentos contra. Faz parte de minha proposta também um registro pelos alunos e alunas do que ocorreu durante o debate. Escreva aqui suas impressões sobre o debate. Quais foram os pontos fortes e quais foram os pontos fracos, que questões ficaram abertas, que pontos foram sintetizados pela turma ao final do debate. E, finalmente, uma avaliação metacognitiva, ou seja, uma análise sobre o seu processo de aprendizagem, registrando se seus conhecimentos sobre os assuntos mudaram ou não por conta do estudo, né? O que eu sabia antes e o que eu passei a saber agora. É em procedimentos e atitudes desse teor que eu penso quando defendo que precisamos propor aos alunos muito mais um trabalho investigativo do que uma instrução enciclopédica. E não há novidade nisso. Em 68, Paulo Freire, citado pela professora Cristina ontem, já defendia essa abordagem no seu famoso capítulo 2 do livro Pedagogia do Oprimido, em que contrapunha a educação problematizadora à educação bancária. Infelizmente, passados tantos anos, ainda é difícil conseguir trabalhar dessa forma, pois muitos alunos, pais e colegas têm em mente a educação bancária quando pensam no que devemos fazer na escola. A propósito, é o que pressupõe o programa do Escola Sem Partido, que mencionei no início. Muitos aqui estamos preocupados com as ideias desse grupo, que já estão se transformando em lei em diversos municípios e em estados, como foi o caso de Alagoas, na semana passada. Elas incluem a premissa de que o professor deve ser um instrutor e não um educador, já que a educação, segundo esse grupo, é papel da família. Como essas concepções acabam se reproduzindo em diferentes meios, algumas vezes podemos ter a sensação de que o estado de exceção voltou.
Esse breve relato, trecho da entrevista de Cecília Coimbra, fundadora do grupo Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro, talvez não esteja muito longe de nossa realidade atual. Vejam o que ela diz. Peraí, você se forma e você vai ser professora Vou de ser história professora onde? de história Eu dei aula no Bento Ribeiro, Colégio Estadual Bento Ribeiro. Certo. Dei aula no Imbangu, Colégio Estadual Daltro Santos. Eu lembro que eu grávida pegava um ônibus para Bangu, do Meia para Bangu, porque eu nunca dirigi, né? Então pegava aquele ônibus com a barriga desse tamanho, andando para Bangu, fazia um calor terrível em Bangu. Eu, quando fui preso, eu estava dando aula em Bangu, que eu brigava com o diretor o tempo todo que eu queria passar a vida em morte severiana para os alunos, que tinha sido proibido na época, né? E eu queria explicar a questão do latifúndio, não sei o quê, escolhi a poesia do João Cabral de Melo Neto, e ele veio falar para mim, isso é perigosíssimo, se nós estamos vivendo um período muito difícil. Eu digo, então você vai na sala explicar por que esse trabalho não será dado. Ele disse, você não faça isso comigo, Cecília, coitado do professor Luiz. E aí eu explicar, olha, por ordem do senhor diretor, nós suspendemos esse trabalho. Óbvio que todo mundo leu, né? A poesia do João Cabral de Melo Neto. Eu lembro que uma outra vez, um coordenador comprou pela Caixa Escolar o História da Riqueza do Homem. E veio falar comigo com a Marilena Ramos Barbosa, que trabalhava comigo no Daltro Santos, que morreu há pouco tempo, professora de História da UERJ, irmã do Paulo Ramos. Nós tínhamos indicado História da Riqueza do Homem, do Léo Uberman, que tinha sido proibido. Né? E aí o Max veio enlouquecer. Vocês indicaram um livro proibido, que eu comprei pela Caixa Escolar para os alunos. Esse trecho poderia ser inserido numa investigação sobre o cotidiano do período da ditadura. Lembro que em setembro de 2013, pouco antes de o golpe completar 50 anos, estive aqui em Porto Alegre durante uma oficina sobre ensino de história promovida pela Ampur Regional. Na ocasião, entabulamos uma discussão capitaneada por Benito Schmidt sobre a possibilidade de apresentar em exposições e outros espaços o cotidiano do período da ditadura. Fotografias de pessoas alegres comemorando seus aniversários, cenas da vida normais, digamos assim, como contraponto à quantidade maior de imagens e documentos que versam sobre a resistência à ditadura e sobre a repressão. A ideia não era, evidentemente, mostrar um outro lado benéfico do regime, longe disso, mas discutir como a ditadura foi possível de se manter durante 21 anos, já que, comprovadamente, grande parcela da população não se dava conta ou não queria se dar conta do que estava acontecendo. O trecho da entrevista de Cecília Coimbra poderia ser um dos documentos a ser analisado pelos alunos para se perguntar se e como a ditadura atingiu a vida das pessoas. A censura, a falta de liberdade de tratar de certos assuntos na escola, acabou fazendo com que a maioria da população passasse incólume aqueles 21 anos. Muitos de nós estamos com uma sensação amarga de déjà vu nos últimos meses. Não há censura oficial, mas é como se houvesse. Grande parcela da população não está se dando conta ou não quer se dar conta do que está acontecendo. Os professores nas escolas estão com dificuldade de abordar determinados assuntos. E tudo isso num Estado democrático, certo? Por incrível que pareça, acho que depois do dia 17 de abril, o domingo, dia 2 semanas atrás, dia da votação do processo de impeachment da presidenta Dilma na Câmara dos Deputados, ficou mais fácil falar na escola e fora dela das violações dos direitos humanos cometidas por agentes do Estado durante a ditadura.
E isso se deve ao representante na Câmara do meu estado, o Rio de Janeiro, que dedicou seu voto ao coronel Ustra. A reação de diversos setores da população e de instituições nacionais e estrangeiras foi imediata. Percebi isso nas minhas salas de aula. Alunos e alunas do 2º ano do ensino médio estavam a par das torturas cometidas pelo coronel Ustra, coisa que uma semana antes talvez eu jamais imaginasse. Ainda assim, a dificuldade de tratar do período e do tema permanece. É só lembrarmos de alguns comentários que procuraram equiparar a homenagem a Ustra às que foram feitas a Marighella durante aquela mesma votação. Os dois lados foram radicais, ouvimos com frequência. O que eu queria dizer no finalzinho desta aula pública é que, assim como eu propus para o caso das ações afirmativas, talvez possa ser eficaz tratarmos diretamente dessas polêmicas, no caso da ditadura militar, ou seja, diretamente dessas polêmicas, no caso da ditadura militar, ou seja, pegar logo o touro à unha. Recentemente, num dia ensolarado e quente de fevereiro, eu tirei esta fotografia. Em Botafogo, no Rio de Janeiro. Trata-se da fachada da Escola Municipal Presidente Arthur da Costa e Silva. Não sei se todos sabem, mas se trata do general-presidente sob cujo governo foi editado o Ato Institucional número 5, o AI-5, que endureceu ainda mais o estado de exceção durante a ditadura. Possivelmente, cada um de vocês conhece exemplos semelhantes em suas cidades. Ou seja, de escolas, logradouros, postos de saúde, etc., que têm o nome de eventos ou personagens da ditadura militar. Pegar o touro à unha seria, por exemplo, desenvolver uma proposta de trabalho em que os nossos alunos simulariam a votação de um projeto na Câmara dos Vereadores de mudança do nome dessa escola. A aula está terminando e eu queria fazer aqui uma rápida recapitulação. Comecei discutindo como ensinar história é difícil, pois todo mundo acha que sabe história. E sabe mesmo. Mas a história que nós, professores, sabemos e gostaríamos de ensinar é a que reconhece método e rigor na disciplina. Não estamos autorizados a afirmar qualquer coisa sobre o passado. Ensinar história é também ensinar a pensar historicamente. É ter sempre em mente a relação intrínseca da fonte